Meus queridos, o texto hebraico, no capítulo de número 13, eu não sei se você lembra, mas eu falei no domingo passado, no sermão passado, que o capítulo 13 começa no versículo 32. No hebraico, o versículo 1 começa no versículo 32. Eu preciso que você observe o versículo 32. E o que diz o versículo 32? Tudo o que eu te ordeno, observarás. Nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. A segurança da transição de um capítulo para o outro está na autoridade da palavra de Deus. Nós estamos introduzindo agora, no capítulo de número 13, o segundo capítulo do Código Canônico, que é justamente sobre os falsos profetas. Queridos, se é uma coisa que incomoda a igreja do século 21, são os falsos profetas. Você tem igreja para todos os tipos de pessoas. Você tem discurso para todos os tipos de pessoas, discursos que vão mexer com o seu ego, discursos que vão produzir um contentamento, uma alegria, uma emoção. Então você passa agora a olhar para as igrejas, a olhar para os pastores, a olhar para as mensagens que você vai ouvindo e muitas vezes, nós ficamos preocupados com tantos mensageiros e com tantas palavras que vão sendo ditas, que é possível que as pessoas até mesmo levantem uma pergunta: será aquilo que o pastor está falando é verdade? Será que a mensagem é bíblica? Então, a preocupação de Moisés agora é colocar na lei algo que poderia ser sustentáculo para a congregação que entraria em Canaã, para que eles pudessem ter um norte, um referencial. E o texto, começando no versículo 32, do capítulo de número 12, nos oferece uma introdução adequada para trabalhar contra os falsos profetas. 4 casos de rebelião são demonstrados a partir de agora contra o senhorio de Yahvé. E serão tratados 3 no capítulo de número 13. Eu já quero que você anote a origem desses falsos profetas. 3 são no capítulo de número 13 e um é tratado no capítulo 17, de 2 a 7. Nós ainda vamos ler esse texto quando chegarmos lá. Os 3 que nós vamos ver, sendo 2 nessa noite e 1 no próximo domingo, se o Senhor nos permitir. O falso profeta, ele nasce no meio da igreja. O falso profeta nasce no meio da igreja. E o falso profeta também vai nascer dentro da sua casa. Repetir bem devagarzinho para que a gente possa comentar, começar a pensar a respeito desses 2 modelos que nós vamos ver nessa noite. Aonde nasce o falso profeta ou o sonhador? Em primeiro lugar, dentro da igreja. Em segundo lugar, dentro da sua casa. E no domingo que vem nós vamos ver dentro da sua cidade. Moisés está preocupado agora com uma coisa muito importante que nós devemos preocupar. A quem você tem acreditado, tem confiado, tem acreditado a mensagem profética? A quem você tem ouvido ultimamente? Irmãos, o tema dessa noite traz como seguinte resumo: o falso profeta é um instrumento de avaliação por Yahvé. Assim como nos tempos das tribos, no tempo de Israel, eu vou dizer para vocês que estão aqui me ouvindo nessa noite, sempre levantará um falso profeta. Sempre levantará um falso profeta. E esse falso profeta levantará
para ser um instrumento de avaliação dos eleitos, para ser um instrumento de avaliação dos crentes, para ser um instrumento de avaliação da sua fé. Vejamos os versículos de 1 a 5. Os versículos de 1 a 5 mostram que os falsos profetas, eles estão no santuário. Nasce dentro da igreja. Veja aí. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti. É importante, irmãos, entender quem era o profeta. Qual o conceito que nós podemos dar para o profeta? O profeta é boca de Deus ao povo. O profeta tinha um dos dons que era sonhar e interpretar os sonhos. É o caso de José, que é conhecido como o sonhador. Então veja, o povo estava acostumado a ouvir um profeta, a igreja está acostumada a ouvir um pastor, a igreja está acostumada a ouvir um mensageiro, a igreja está acostumada a ouvir um missionário, a igreja está acostumada a ouvir alguém que em nome de Jesus expõe uma palavra. Traz à sua memória agora quantas e quantas pessoas você já ouviu pregando. Intitulado como missionário, intitulado como pastor, intitulado como bispo, intitulado como reverendo, intitulado como algum título empregando autoridade à palavra de Deus. O verdadeiro profeta sempre vai ser levantado no meio da igreja. Mas também o falso profeta. Uma das qualidades para ser profeta no Velho Testamento era, assim diz o Senhor. A identidade daquele profeta era, assim diz o Senhor, assim cumpre fazer, assim o Senhor Deus me mandou falar, a minha mensagem vem por parte de Deus. Agora, observe esse texto aqui. Esse falso profeta, ele vai anunciar um sinal. Um sinal significa algo que vai acontecer, ou prodígio, que significa um milagre. Esse homem se levantará no meio de ti, no meio da sua tribo, no meio da sua igreja, no meio do santuário, e ele vai anunciar um milagre ou um sinal. Mas pasme, veja o versículo 2. E esse sinal vai acontecer. Irmãos, milagres e sinais nunca foram identidade de um verdadeiro profeta. Eu cresci numa geração, talvez a sua geração foi uma geração tomada por curandeirismo. A igreja evangélica passou a ser uma igreja que pregava-se a libertação, a cura, curas e mais curas. E as pessoas iam atrás de curas. Eu lembro uma vez que uma senhora estava falando comigo, e o seu filho da nossa igreja, e ele interpelava aquela senhora toda hora, e ele ficava assim vermelho perto de mim, porque aquela senhora falava assim: eu tenho que ir a São Paulo, eu tenho que vender alguma coisa, porque eu preciso comprar uma passagem e viajar 12 horas de ônibus para ir a São Paulo, porque o missionário, o homem de Deus estará em São Paulo. E toda a minha igreja vai. E aquela senhora falando para o filho, eu vou porque eu preciso de uma cura, eu preciso de uma porta de emprego para o meu filho, e parece que somente aquele homem em São Paulo é que tinha um poder para responder àquela senhora, e se ela não fosse, ela não ia conseguir o milagre, não ia conseguir a cura. E eu fiquei pensando, meus irmãos, quantas e quantas vezes a minha geração foi tomado de um misticismo, e essas pessoas eram seguidoras dos profetas, dos missionários. Quando eu olho para esse texto aqui, eu não posso esquecer do que foi tratado no domingo passado a respeito de não copiar as outras
nações, não enlaçar com as outras nações. Porque o culto não pode ter influências e elementos estranhos. O culto não pode copiar o derramamento de sangue infantil. E é uma ordem adorar o Senhor em espírito e em verdade. Mas o falso profeta ou sonhador está no santuário. Eu gostaria que você pudesse, nesse momento, responder para você mesmo. Como é que você filtra uma mensagem? Como é que você sabe que o que eu estou falando aqui é verdade ou mentira? Eu me preocupo, irmãos, porque um dos sinais da vinda de Jesus Cristo é o esfriamento do amor de muitos. Um dos sinais da volta de Jesus Cristo é a dúvida imperada no coração de muitas pessoas a respeito da palavra, da credibilidade, da firmeza, da fé. Então, portanto, amados, o problema aqui apresentado era bem delicado. Era uma crença corrente em que os profetas, vamos experimentar, em que os profetas tinham o dom de interpretar sonhos, realizar feitos milagrosos. O que, no entanto, deveria fazer Israel? Se você ler do versículo 1 ao versículo de número 5, você vai ver aqui. A resposta era bem simples. A resposta era recusar dar ouvidos a tais profetas, e eles deveriam até mesmo matá-los. É claro que aqui entra um elemento cultural, a lei teocrática imperando aqui, mas é bem claro. Os versículos de número 1 e 2, nem todo sonho ou visão era uma fonte de revelação divina. Embora, amados, ocasionalmente Deus pudesse usar ambos, mais uma vez, embora o verdadeiro profeta tivesse o poder de realizar milagres, sinais e maravilhas, outras pessoas também deveriam exercer esses sinais. Você lembra lá em Êxodo, lá no Egito, tudo aquilo que o profeta Moisés fazia, os magos e os encantadores faziam também. Se transformavam em serpente, havia transformação de cobras no meio deles. Eles iam fazendo os mesmos encantamentos. Ainda que o indivíduo possuísse tais dons, não poderia ser um profeta de Yahvé se buscasse destruir a lealdade do povo a Yahvé. Nesses versículos aqui, você tem que entender que há um pacto, uma aliança irrevogável, indestrutível. Por isso, qualquer profeta, veja o versículo de número 2, qualquer profeta que advogasse adoração e serviço a outros deuses era um falso profeta. Reverendo, o que isso quer trazer à nossa memória nessa noite? Eu gostaria muito que você começasse a observar o colorido, o som de algumas mensagens na atualidade. O objetivo desses homens, o propósito desses homens. Se o propósito desses pregadores, desses que falam em nome do Senhor, é levar a adoração, é levar o culto, a pessoa, a personalidade humana, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Porque a honra, a glória é do nosso Senhor Deus. É de Yahvé. Não é do missionário, não é da missionária, não é do homem, mas a glória é do Senhor. Os versículos 3 e 5, irmãos, dê uma olhadinha, vão trabalhar com a rebeldia. O povo podia reconhecer as tentativas do profeta, e eles poderiam desviá-lo da sua lealdade, mas eram péssimos. Era difícil reconhecer esse profeta, porque se eles falassem e acontecesse, metade ou quase todos daquela tribo iria pensar que aquele homem era um enviado de Deus. Mas veja o que o texto diz.
Porquanto, versículo 3, o Senhor vosso Deus vos prova. O falso profeta, o sonhador, ele é um instrumento de prova de Deus, de avaliação. Mas de avaliação para que você possa ser aprovado, você deve amar o Senhor, Deus, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. Essa prova é uma prova que é colocada todos os dias sobre a nossa vida. Já no final você vai entender um pouquinho mais sobre isso. Confrontando com esse tal teste, Israel deveria continuar andando após Yahvé, temendo, guardando os seus mandamentos, obedecendo. O falso profeta deveria ser morto, pois estimularia a rebelião contra Yahvé, que libertara o povo de Israel debaixo da sua poderosa mão. No texto, irmão, não está claro. Você não tem clareza se esse profeta seria israelita, não fala o texto, ou um estrangeiro que estaria no meio deles. Embora falsos profetas sejam mencionados com frequência na palavra do Senhor, pasme, essa norma do capítulo 2 do Código Canônico pouco foi utilizada por Israel. Será por quê? Nos chama a atenção para dois detalhes. Primeiro detalhe, ou Israel não se preocupou com os falsos profetas, ou Israel foi conivente com a ação desses falsos profetas. Tudo que a gente viu no domingo passado, a gente pode ver que Israel passou a mão sobre a vida passou pano quente sobre a vida desses falsos profetas. A questão é, como poderia a vida comunitária de Israel permanecer fiel a Yahvé? A lei foi quebrada. O falso profeta nasce no meio da congregação e o falso profeta é um instrumento de avaliação a Yahvé. Mas o que nos parece aqui é a negligência total da lei, pois eles não executaram o que Deus havia prescrito. Quem é o Israel de Deus hoje? Somos nós. A igreja é o Israel do Senhor. Quantas vezes, irmãos, você começa a andar atrás de um milagreiro? Às vezes a gente tem o hábito de conversar durante a semana aqui, e a gente conversa com algumas pessoas, alguns irmãos, e dizem, pastor, é fácil encher a igreja. Vamos fazer uma campanha, uma cruzada. Vamos fazer um seminário, vamos fazer um congresso, vamos colocar curas. Cura e libertação. Mas essa semana eu passei aqui mesmo em Santa Maria, perto de uma igreja. Na quarta-feira, depois do estudo, eu fui embora, nós passamos perto de uma igreja. Estava uma placa bem grande. Cura e libertação. E a igreja aqui era pequena, lotada de pessoas. Gente até na calçada. O que está acontecendo com a igreja de Jesus? Com o povo de propriedade exclusiva de Deus? O nosso Deus, Ele está perto. E se você baixar a sua fronte e falar com Ele, Ele vai te ouvir. O critério aqui, a questão aqui é como pode uma vida comunitária de Cristo, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, permanecer fiel a Deus se outros querem o lugar da adoração. Outros querem a prestação do culto. O falso profeta nasce no meio da congregação. E o falso profeta é um instrumento de avaliação de Deus, porque aquilo que ele diz acontece, o milagre que ele ora acontece. Em 1998, 99, na cidade onde eu morava, teve uma escola, uma igreja fez
trabalho chamado assim, Escola de Milagre. Eu, muito curioso, eu fui saber o que era aquela Escola de Milagre. E quando começou o trabalho da Escola de Milagre, a pessoa que estava à frente estava ensinando a fazer curas. Então, aquilo me chamou muita atenção, me deixou muito triste. Porque, meu irmão, não é você que faz a cura. Não é você que opera. O poder vem de Deus, mas é o Senhor que faz. E na realidade, meus irmãos, quantas vezes as pessoas estão procurando um homem poderoso. Um homem que é capaz de realizar aquilo que a pessoa está necessitando. Mas o que mais me chama a atenção desse versículo de 1 a 5 é que Deus permite que essas coisas aconteçam. Para sondar o seu coração. Para sondar o nosso coração. Mas eu quero, em segundo lugar, rapidamente, abordar que o falso profeta, o sonhador, nasce na sua casa. Nasce no seu lar. Ele nasce na igreja, mas ele nasce na família. Veja o versículo 6. Circule o versículo 6. Veja como é forte esse versículo que diz: se teu irmão, filho da tua mãe, legítimo irmão, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu amor, sua esposa querida, ou teu melhor amigo, que você ama com toda a tua alma, olha que palavra está no meio do versículo 6, te incitar em segredo. Deixa eu te contar um segredo. Muitas coisas que são ditas dentro de casa, dentro do lar, nas ocultas, Deus está ouvindo, Deus está vendo, Deus sabe de todas as coisas. Ele é onisciente, onipotente, onipresente, nós sabemos disso. Quantas coisas nós conversamos à mesa, almoçando, tomando café, e não pensamos que Deus está vendo e que Deus está sabendo de tudo. Mas o problema é que é alguém íntimo, alguém chegado, alguém da sua casa, alguém que talvez tenha o seu sangue. Veja, meus irmãos, a sedução vem daquele que está bem perto de você. O falso profeta, o sonhador, nasce dentro dos laços parentais. O segundo caso também expressa em forma casuística, diz respeito à tentativa de um membro de uma família ou amigo íntimo de levar outros membros da família a se desviarem de Yahvé. É aquilo assim, quando alguém chega perto de você, que é seu parente, assim, rapaz, deixa de ser crente. Esquece dessa história. Quem é que nunca ouviu isso? Nunca lidou com isso? Alguém que vem e te força a talvez estar timidamente, a talvez até renegar a presença de Yahvé naquele momento. Alguém que te conhece profundamente e ele tenta, como membro, como amigo, seduzi-lo de maneira secreta. Ninguém vai ficar sabendo, ao invés de abertamente. O falso profeta, ele vai gradativamente te seduzir. Você vai na igreja hoje? Vamos ficar em casa. Eu já vi, irmãos, pessoas, e aí vai até uma exortação, né? Pessoas que têm um casamento misto, a estarem cedendo depois de longo tempo, por causa da tentativa do seu cônjuge que não é crente, abandonar os caminhos. E eu já chorei com algumas pessoas assim, porque essa pessoa ela não entende que o que está acontecendo ali é uma sedução, uma mensagem de um falso profeta dizendo assim: olha, se você abandonar a igreja, se você abandonar a fé, eu vou te dar isso. E parece que o homem fica mais doce, ele fica mais participativo, ele fica mais chegado, ele começa a amar mais a companheira, porque a proposta dele está sendo
recompensada, e automaticamente aquele cônjuge, aquela pessoa que era firme, que era fiel, vai cedendo e vai deixando. Aí você vai visitar: não, pastor, eu não estou podendo ir mais à igreja, eu não estou podendo ser crente mais, porque meu marido está um doce. Era tudo aquilo que eu sonhava para a minha vida. Ela não sabe que quem está colocando a prova é Deus. Queridos, os versículos 6 a 7, o número de deuses que poderiam reivindicar para si lealdade a Israel era considerável, era grande. Deuses que não conheceste, nem tu, nem os teus pais, entre os deuses dos povos que estão ao redor de ti, perto ou longe. Vamos dar uma voltinha ali em Baal Peor, vamos adorar o Deus de Baal Peor, porque Ele vai nos ouvir, Ele vai nos curar, Ele vai restaurar a nossa sorte, e ninguém vai ficar sabendo. Depois a gente volta para a nossa tribo e tocamos a nossa vida. Irmãos, quantas vezes nós estamos assim? Versículo 8, nem mesmo os laços de família são tão significativos. Olha o versículo de número 8. Não concordarás com ele, nem ouvirás, não olharás com piedade, não pouparás, nem esconderás. Ah, mas é meu pai, é minha mãe, é meu marido, é minha irmã. Amados, quantas vezes nós vamos dando ouvidos e isso vai minando a nossa fé. Os laços de família tão significativos agora se tornam em apostasia, em artimanhas, em laços com o inimigo. A natureza da aliança entre Yahvé e Israel vai sendo minimizada através dessas propostas. Versículos de 9 a 11. É duro. Mas a lei naquele tempo prescrevia: mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ela, para matar, e depois a mão de todo o povo. Era a teocracia aqui. Nós não vivemos teocracia. Nós estamos numa democracia, e isso não é empregado mais. Você não vai matar uma pessoa que está te fazendo uma proposta indecente. Você vai dizer não para ela e vai dizer assim: eu creio em meu Deus, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos e julgar. Seja qual for, querido, a origem da lei serviria com o propósito de deixar bem claro ao homem que assim agisse na sociedade que deveria rejeitar tais propostas. Então, hoje nós estamos estudando a grande preocupação de Moisés e a sua lei em relação a quem aquele povo estaria ouvindo. Você está vendo como isso é importante para nós também? A quem você está acreditando no seu coração? Será que é um verdadeiro profeta? Ou será que é um falso profeta? Quando a gente olha para a confissão de fé de Westminster, e aqui a gente já começa a caminhar para o nosso encerramento da nossa reflexão nessa noite. Confissão, conclusão e aplicação prática. A confissão de fé, no capítulo de número 13, trata do aspecto da santidade e da santificação. E ela diz assim: os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo sido crido nele um novo coração, um novo espírito, são, além disso, santificados, real e pessoalmente, pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, por sua palavra e por seu Espírito que nele habita. Uma vez que você tem contato com a palavra do Senhor, uma vez que você adora o Senhor, você não pode ouvir qualquer pessoa que se diz profeta. Critérios. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Não é porque a pessoa coloca uma Bíblia debaixo do braço e começa a pregar, e começa a falar, e começa a citar, e começa a dizer que tem revelação, tem poder, tem mistério, tem milagre, e aí você acredita com o seu coração, com a sua alma, com o seu entendimento. Não! Olhem para mim. Até mesmo eu que estou aqui à frente, você tem que filtrar o que eu estou falando. Como é que você sabe que eu estou falando a verdade?
Porque muitos virão em nome do Senhor. Muitos. E dá dó, irmãos, porque tem muita gente enganada. Tem muita gente seguindo, servindo, fake profetas, falsos profetas. E a igreja precisa acordar para isso, você precisa acordar para isso, você precisa ser como crentes eficazmente chamados e regenerados. A nossa preocupação, a minha preocupação é com a sua regeneração. A nossa preocupação é que você foi chamado para ter um novo coração, um novo espírito, que vai testemunhar, que vai santificar, que vai vivificar através da palavra do Senhor. Lá em João 17 diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Em Efésios 5:26 diz: para que santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Em 2 Tessalonicenses 2:13 diz: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Por isso que Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito, fé na verdade. Nosso filtro tem que ser a palavra. Quando você vê essas coisas, consulte a palavra. O domínio de todo o corpo do pecado é destruído. A proposta, tanto no meio do santuário como na sua casa, é: vamos adorar, vamos prestar culto, vamos mudar a nossa vida, vamos abandonar esse caminho que você está seguindo, porque você viu que tal pessoa fez e ele vai fazer. Não aceite isso. Não aceite isso. Porque o que você precisa é de Deus, da palavra, do domínio do corpo sobre o pecado que será destruído, como diz lá em Romanos 6:14. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos ao pecado como escravos, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, ensina-nos. As nossas concupiscências, nossos desejos são mais e mais enfraquecidos e mortificados. E eles são mais vivificados, fortalecidos em toda a graça salvadora, para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você sabia disso? Quantos que estão aqui nessa noite querem estar com o Senhor? Levante a mão. Eu quero estar com o Senhor, nós vamos estar com o Senhor. Você vai estar com o Senhor. Mas você não pode ouvir e seguir falsos profetas ou sonhadores. 2 Coríntios 7:1 diz: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Hebreus 12:14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém estará com o Senhor. Nessa noite, irmãos, estudamos esse tema: falsos profetas ou sonhadores. Ele se encontra no São Paulo. Se amanhã alguém aqui vier e fizer um milagre, acontecer algo sobrenatural, que não vem da parte do Senhor, você saberá reconhecer. Você saberá reconhecer, porque o final dessa pessoa terá uma proposta. Muitos, proposta de encher a igreja. Muitos têm a proposta de adorar aquela pessoa que está fazendo isso, em detrimento a Yahvé. Mas, o que essa passagem nos ensinou nessa noite? O que esse texto nos ensinou essa noite? Amados, quando surgisse um falso profeta ou sonhador no meio do santuário ou na família, alguns requisitos deveriam ser feitos. E esses requisitos eu quero passar para vocês agora. Primeiro, a proposta desse profeta: vamos conhecer e servir outro Deus. Segundo, a ação que deveria ser feita pela pessoa incitada: não ouvir, decretar sentença de morte, separação, segregação. E em terceiro lugar, o exemplo seria
para todo Israel. O exemplo precisa ser para todos nós. O testemunho precisa para que todos venham temer a Israel e a Yahvé, e não praticar o mal contra o Senhor. Amém, queridos? Mas o que nós precisamos hoje? Hoje, como igreja, o que você e eu nós precisamos ver e ouvir a respeito dos verdadeiros profetas. Nossa mensagem nessa noite precisa terminar falando dos verdadeiros profetas. Porque os falsos profetas são exterminados do meio do povo de Deus. Deve ser exterminado a partir de hoje da sua casa, da sua vida, da sua família. O que nós precisamos fazer? Precisamos ouvir os verdadeiros profetas, aqueles que são boca de Deus. Hoje os verdadeiros profetas são aqueles que pregam a palavra de Deus com seriedade, com profundidade, com compromisso. Precisamos saber diagnosticar os verdadeiros profetas dos fakes profetas. A igreja do século XXI não pode ser manipulada, irmãos. Como me dói ver que algumas pessoas estão sendo manipuladas de várias formas. Há um dispositivo no Código Penal, agora é direito, Código Penal, que diz que é crime o charlatanismo. Isso está lá na lei há muito tempo. E a vergonha as pessoas usarem esse mecanismo para trazer pessoas cativas, para encher as igrejas, para machucar ovelhas que são feridas. Então, o charlatão é aquele que oferece algo que não pode, que não depende dele. E ele não consegue cumprir isso. É crime. Você não pode estar tão inocente em relação à manipulação, ao aumento frequente pelo estudo da Bíblia, da palavra, é que deve arder o seu coração. Você deve desejar estudar as principais doutrinas, as mais frequentes, para que você possa diagnosticar. Eu poderia hoje sair daqui fazendo uma entrevista com você, um por um, e perguntando o que é a presciência de Deus, e você saberia me responder. Quais são os decretos de Deus, você saberia me dizer. Trindade, o que é trindade? Criação, a antropologia cristã, a origem do ser humano, a natureza do ser humano, a origem e natureza da alma, a cristologia, a pneumatologia, a total depravação, a eleição condicional, a expiação ilimitada, a graça irresistível, a perseverança dos santos, flor do calvinismo, as solas, sola fides, sola escritura, sola gratia, sola Deo gloria. E tantas outras coisas que eu tenho certeza que se eu conversasse com você estaria diagnosticando se eu estou ou não estou falando o que a Bíblia percebe. Atenção, igreja presbiteriana, atenção, meu irmão querido. Nem tudo que reluz é ouro. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todos que dizem serem profetas, adivinhadores, são dignos de serem seguidos. Mas hoje, quem é a boca de Deus para você? Quem é a boca de Deus para você? Você tem consciência que alguns fakes profetas surgem no meio da igreja evangélica e brasileira? Falsos profetas surgem no meio da igreja evangélica brasileira? Quando surgir um falso profeta em sua casa, como você vai agir? Você vai ceder? Vai se fazer de amigo para agradar uma irmã que tem cultura, que tem ciência, que tem dinheiro, que acha que é melhor que você, e vai chegar para você e dizer, deixe de ser crente, pô. Meu Deus, é muito mais aquilo que você pensa. Quando alguém da sua casa chegar e pedir para você desistir, o que você vai fazer?
Você vai calar? Vai sair triste? Ou você vai dizer, meu Deus, é o Senhor. O meu Deus é inegociável. O falso profeta, querido, lembre disso. O falso profeta, é o nosso objetivo dessa noite, é um elemento avaliativo de Deus. Portanto, sempre vai haver, sempre vai existir, para que você possa aprender a amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Ultimamente, você tem sido aprovado ou reprovado nesse quesito, nessa prova? Qual é a sua nota em diagnosticar um falso profeta? Hoje nós afirmamos que ele nasce no meio da igreja, que ele nasce lá na sua casa. No domingo que vem, nós vamos ver o que fazer com um falso profeta que está no meio da cidade. Nas outras igrejas, na praça, o que eu vou fazer com esse falso profeta? Leia capítulo 13, no final, e você vai ver. Mas é assunto da próxima semana. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Porque pode ser que você nesse momento esteja triste. Pode ser que nesse momento você esteja pensando em algo que você fez. A Bíblia diz, olha, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Então você pode dizer, Senhor, me perdoe, porque ultimamente eu tenho visto muito um filho, uma filha que não é cristão, um pai, uma mãe que não faz parte do seu laço. Senhor, me perdoe, porque eu já segui homens que pregavam coisas estranhas. E eu creio de todo o meu coração naquela pessoa. Meu irmão, o que é bom é saber que Jesus ele nos perdoa. Que você está aqui nessa noite para aprender o verdadeiro caminho. Que você possa sair daqui com o seu coração limpo, livre e como referencial para que você possa ter critérios para avaliar se aquela pessoa que está pregando a palavra de Deus é um verdadeiro profeta, é pouca de Deus, ou é um elemento avaliativo de Deus para a sua vida.